Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje temos um formato diferente e a melhor das justificações. Temos não um, mas dois convidados que reincidem no programa e para a segunda vez chegam em simultâneo ao Mar de Letras. Estão connosco para falar das suas mais recentes publicações, que acabam de chegar às livrarias, e para muito mais ao longo de uma agradável conversa. Aquela que vou ter com Mia Couto e José Eduardo Agualusa. Ambos nasceram em África, mas um brincava com o Índico à espreita, enquanto o outro assistia ao pôr do sol no Atlântico. Com livros publicados em mais de 20 países, com leitores espalhados pelo mundo que percorrem divulgando o seu trabalho, tornaram-se figuras maiores da literatura africana. São dois contadores de histórias, mas para ambos a escrita chegou depois de terem trilhado outros caminhos. José Eduardo Agualusa estudou silvicultura e agronomia. Antes de se tornar biólogo, Mia Couto estudou medicina. O jornalismo fez parte do percurso de ambos, mas a vontade de transpor as fronteiras da realidade levou-os à literatura, que é hoje a sua casa. José Eduardo Agualusa diz que o seu trabalho é seguir personagens. Mia Couto, que uma das razões da sua existência é viver as suas histórias, e ambos criaram seres fantásticos, carregados de história, vivendo em universos próprios. Nenhum assume a escrita como uma necessidade absoluta. Agualusa diz que escrever não é uma urgência. Mia Couto, que não leva as letras demasiado a sério, mas a cada um dos milhões de leitores que vivem através das suas histórias, resta sempre esperar pelo próximo livro. José Eduardo Agualusa e Mia Couto, bem-vindos de volta ao Mar de Letras. Há aqui muitas novidades que vão abastecer aquela que vai ser seguramente uma ótima conversa. Desde a última vez que conversámos aqui no Mar de Letras, que publicaram obra nova. E uma obra que, no caso de José Eduardo Agualusa, em relação à de Mia Couto, conhece bastante bem, tanto que a apresentou brevemente aqui na Feira do Livro de Lisboa. O que é que se pode esperar deste A Confissão da Leoa? Pode-se esperar, eu acho, não mais um livro de Mia Couto, mas um novo livro de Mia Couto. Eu acho que o Mia está com esse livro, é já uma outra coisa. É um livro que rompe, inclusive, com alguns dos livros para trás, com esta experimentação que o Mia fazia. É um livro muito mais despojado, mais limpo, com uma grande história, uma história realmente extraordinária, muito bem contada. E o Mia Couto também já leu a Teoria Geral do Esquecimento? Não, eu li, mas esqueci. Não, apropriou-se do título para esquecer. Exatamente. Não, eu li no computador. Ele mandou-me, mas eu tenho que ler em livro, de facto. E gostei muito também. Mais à frente teremos a oportunidade de falar mais em profundidade sobre essa vossa troca de informações. Sim. E troca de mensagens, essa vossa empatia. Agora, se calhar, íamos pegar um pouco aqui na Teoria Geral do Esquecimento. A Teoria Geral do Esquecimento corresponde ao segundo momento consecutivo em que eu leio os escritos de José Eduardo Agualusa, e isto justamente no seguimento da nossa última conversa acerca da educação sentimental dos pássaros, em que tem o cuidado de dizer que aquilo que escreve é ficção, pura ficção. Eu ando a ver coisas onde elas não existem, ou de facto já é a segunda vez e isto já é mais do que uma coincidência? Às vezes é preciso alertar que é ficção. Este livro surgiu de uma forma muito especial. É um livro que começou por ser um guião para cinema, um roteiro. Foi um realizador português, Jorge António, que foi à minha casa. Ele vive em Angola há muito tempo, é casado com uma angolana, e queria que eu escrevesse um roteiro, um guião para ele. E eu tinha uma ideia, na verdade era uma ideia que eu tinha para um romance, mas acabei por fazer este guião. Ele gostou muito e comprou. A verdade é que o filme nunca foi feito, mas eu fiquei sempre com esta história na cabeça. E de maneira que quando surgiu agora a possibilidade de escrever um novo romance, voltei a pensar nela e foi, de uma certa maneira, foi mais fácil porque eu já tinha este esqueleto pronto. Depois, por outro, houve todo o trabalho de subverter esse mesmo esqueleto, então, enfim, sim, é isso também que faz... É quase como desossar um esqueleto cinematográfico e transformá-lo numa obra literária. É isso que é divertido, também, se eu soubesse, sempre digo isso, é verdade, se eu soubesse tudo quando escrevo um livro, não escreveria. A alegria de escrever é essa descoberta. E também nesse livro acabou por ter isso, porque embora eu soubesse, tinha ideia dessa história principal, depois houve uma série de outras histórias que foram surgindo
e a história foi-se modificando também em função disso, então acabou por ser uma outra coisa. Pegando no que está a dizer, nessa alegria de escrever, que é a descoberta, acontece quando se escreve surpreender-se ou até desiludir-se com a descoberta? Eu acho que escrevo para isso, escrevo para me surpreender, não é? Porque para mim o mais extraordinário da escrita é essa coisa um pouco misteriosa, não é? De onde é que as coisas surgem, a gente não sabe muito bem de onde é que elas surgem, de onde é que as histórias surgem. E isto dos personagens nos levarem por caminhos que muitas vezes a gente desconhece e somos obrigados a segui-los e a aprender coisas e a surpreender-nos, não é? Há aqui um certo véu de mistério na teoria geral do esquecimento que gostava de levantar. Okay. Parte ou não parte de um episódio real esta história? Eu disse isso agora no JL, é parte da irrealidade mais pura, ou seja, eu vivia com esta história desta mulher, enfim, estão explicando às pessoas que estão a ouvir, é a história de uma mulher que às vésperas da independência de Angola, uma senhora portuguesa que vai para Angola um pouco contra a vontade, e que às vésperas da independência ela está completamente sozinha num prédio de luxo, porque os portugueses já partiram todos, saíram do prédio, e há uma tentativa de assalto, ela, sem querer, mata um dos assaltantes, fica tão assustada que constrói uma parede a separar o apartamento dela do resto do edifício, do resto da cidade, do resto do mundo. Portanto, ela vai viver durante 30 anos como se fosse uma náufraga numa ilha deserta, sobrevivendo daquilo que pode, da maneira que pode, enquanto a cidade cresce à volta dela, não é? Depois há uma série de outras histórias que correm paralelas a esta. Mas, enfim, é uma história, para mim, esta mulher para mim era claramente, desde o princípio, desde que eu comecei a viver com esta história, era uma metáfora do colonialismo, não é? Esta espécie de órfã do império que fica ali esquecida, não é? Num país, odiando tudo que está à volta dela e que depois acaba por se reconciliar com esse mundo e por se tornar parte desse mundo também. É quase aquela figura romântica dos soldados japoneses que ficaram a lutar no Pacífico até 1960. Esquecidos na selva, não é? Pensando que a guerra não tinha acabado. Já na Confissão da Leoa, algo de, digamos, semelhante se passa porque parte-se também de factos reais, mas depois Miyakoto acaba por chegar muito mais longe. Sim, esses factos reais simplesmente me induziram na curiosidade de contar uma história como faz o Zé. Eu quero dizer que ele faz isto de uma maneira que é admirável, quer dizer, como ele mistura aquilo que são construções de universos interiores, e este é interior quase no duplo sentido, quer dizer, alguém que quase que se emparedou, não é? E depois como ele faz a ligação com o resto do universo que está à volta, é uma coisa que mete quase inveja, não é? Hoje é curioso que eu estou a pensar, a gente já falámos isto algumas vezes. Nunca tinha pensado nisso, mas, por exemplo, agora estou a pensar que esta mulher emparedada, este isolamento, de alguma forma remete para o teu livro anterior do sujeito que vai à procura, se isola. Sim, como o mundo estivesse desaparecido, não é? Quer dizer, esta ausência de mundo. Mas como é que esse mundo tem que ser chamado depois por via da própria construção da história? De facto, isso há ali uma referência direta com a realidade, quer dizer, eu vivi um bocadinho esta situação. Mas depois o que eu tive que fazer é uma coisa que foi escapar àquilo que era a história mais evidente. E isto foi uma coisa que, de facto, fomos conversando, nós dois. Quer dizer, eu há quase 2 anos que venho trocando ideias com o Zé sobre o perigo que aqui a realidade era tão forte, é tão sugestiva, não é? A história só por si, dos leões, da caçada, etc., é tão sugestiva que acaba por sufocar, e é preciso encontrar uma outra saída, não é? Uma outra intimidade com outras coisas para ter outra história, que é o que eu quis fazer. Sendo que a outra história acaba por ser, para quem estava a fugir de uma história que estava a sufocar, talvez ainda mais sufocante quando chega praticamente à conclusão da desumanização do homem. Sim, porque antes ou seja, saltou da frigideira para o lume. Um bocadinho assim. Porque, de facto, é isso que acontece antes de serem devoradas por leões. Aquelas mulheres já estão a ser devoradas pela própria vida, quer dizer, há ali uma anulação, há ali um confronto com uma situação limite que já está presente, e eu não via isso quando estava lá, eu via só sinais disso, não? É isso que eu quis dizer com a história. No seguimento um pouco daquilo que o José Eduardo Água-Luz há pouco nos estava a dizer sobre esta capacidade de surpreender com o ato de escrever, ficou muito surpreendido com a Confissão da Leoa? Eu fui construindo, este livro tem 2 ou 3 versões, fui construindo versões diversas, e em todas elas o desejo do escritor é realmente ser surpreendido, é não saber. Eu acho que o que nos motiva é deixar de saber e deixar de nos reconhecermos num mundo previsível, não é? É isso que faz com que se escreva. O leão, que é a fera que desencadeia este livro, A Confissão da Leoa, é um dos animais, um dos poucos animais a que os africanos atribuem também uma alma.
Sim, há mais, sim, mas é um dos poucos. É um dos poucos, o hipopótamo, sim, a hiena, por exemplo. A hiena, o leão. Macacão, sim. Mas pronto, o leão de facto é um daqueles a quem os africanos colocam num pé de igualdade espiritual com o homem. E acaba por fazer aqui neste livro uma exposição da tensão entre o nosso lado animal e o nosso lado humano. Sim, sobretudo num universo em que as pessoas já não têm defesa, que estão completamente desprotegidas em relação àquilo que são ameaças reais. Em um certo momento disse que aqui já não há polícia, não há governo e Deus mesmo só às vezes, né? Portanto, o último recurso, a última defesa é essa luta no lado que podemos chamar místico, mas não é místico, é uma outra dimensão. É só místico para quem olha de fora, né? Quem está dentro tem esse recurso a forças espirituais e é nesse universo que se faz essa batalha contra alguma coisa que não tem uma identidade bem delineada, não é? Pode ser um leão, mas pode ser uma pessoa e as pessoas podem se converter em leões e os leões em pessoas. Esse universo realmente é fascinante trabalhar nesse universo para quem tem na literatura esta intenção maior é realmente interrogar aquilo que sejam as identidades já feitas, acabadas, definitivas. Nós quisemos ouvir como é que soa a confissão da leoa e, como tal, fomos pela rua fora. Posso? Na noite anterior, em nossa casa, a ordem tinha sido ditada. As mulheres permaneceriam enclausuradas, longe dos que iriam chegar. Mais uma vez, nós éramos excluídas, apartadas, apagadas. Na manhã seguinte, adiantei-me nos trabalhos caseiros. Queria poupar minha mãe que, desde cedo, se prostrara à entrada do pátio. A um certo momento, derramei-me a seu lado. Decidida a repartir com ela o peso de quem sente a alma. Ignorou-me no início, depois resmungou entre dentes. Esta aldeia matou a sua irmã, matou-me a mim e agora nunca mais mata ninguém. Por favor, mãe, acabamos de enterrar uma de nós. Nós todas, mulheres, há muito que fomos enterradas. Seu pai me enterrou. Sua avó, bisavó, todas foram sepultadas vivas. Mais adiante vamos ter também uma leitura feita na rua da Teoria Geral do Esquecimento e pegando na Teoria Geral do Esquecimento e um pouco naquilo que o Miyakoto estava a dizer há pouco, sem querer estar aqui fomentar similitudes entre os dois, aproveitando a oportunidade de aqui estarem, diria que as vossas últimas obras teorizam sobre o medo. O último livro era o último antes deste. O Milagrário não tanto, mas o anterior, o Barroco Tropical, era sim um livro sobre o medo, completamente do corpo. E de novo na Teoria Geral do Esquecimento do medo. E de novo na Teoria Geral do Esquecimento, sim, porque tem esta mulher que está fechada ali por medo, com medo do outro, não é? O livro é sobre isso mesmo, é sobre isto, sobre a xenofobia, como é que estas coisas se montam-se dentro da nossa cabeça. E que depois acaba por descobrir que aquilo tudo não fazia sentido, não é? Que esse medo era um medo que estava só dentro dela, não é? É verdade que o que você diz, muitas vezes eu encontro esses ecos com o livro do Mia, com os livros do Mia, não é? A gente vai encontrando, vai vendo que refletimos muito sobre as mesmas questões, não é? Pensamos muito as mesmas questões. E eu acho que escrevemos para isso, para nos compreendermos melhor também, não é? Para compreender melhor esse mundo. Ainda com o sonho de mudar alguma coisa no mundo? Acho que sim, acho que... Bom, pelo menos para nos apaziguarmos em relação a alguns medos que são construções, que são construções que já estão feitas, quer dizer, nasceram antes de nós nascermos, não é? Acho que o assunto do medo, o tema do medo, é realmente alguma coisa que está de tal maneira incorporado, presente naquilo que é o nosso lado inconsciente, que nós nem sequer sabemos quanto somos conduzidos por medo, pela ausência, pela aquela incapacidade de olharmos o mundo de frente, não é? A Confissão da Leoa é uma abordagem ao medo, mas é uma abordagem também a outros detalhes da condição humana e também da condição feminina. Sim, é uma história sobre mulheres, é uma história de mulheres, da condição da mulher, que também é uma coisa que para mim, não é que eu agora de repente tenha descoberto que a situação, a condição da mulher é essa, mas quer dizer, em zonas remotas de Moçambique, e eu imagino que Angola seja a mesma coisa, essa dimensão de submissão, de violência contra a mulher
é qualquer coisa que não pode ficar no silêncio. Eu acho que Mas infelizmente não só em zonas remotas, não é? Eu sim, acho que a violência contra a mulher está dentro da cidade também, é muito, muito forte. Estas nossas sociedades são sociedades muito violentas em relação à mulher. Mas não só, mas é também aqui, nestes países chamados da modernidade, não é? Aqui há níveis de violência contra a mulher que são mas eu acho que impensáveis. nos nossos países é uma outra dimensão. E por outro lado, uma coisa que o livro de Mia também fala, que é isso existe, mas também existem mulheres com uma coragem, com uma dimensão enorme, não é? E a Angola tem uma tradição, inclusive, de mulheres de poder, de mulheres que afrontam as regras, que vão contra as instituições e que estão à frente, não é? da própria luta. Da mesma forma que Moçambique tem um histórico de mulheres guerreiras. Mas em Angola também. Sim, da mesma forma. A Rainha Ginga. Exatamente. A Rainha Ginga é uma mulher que afrontou todas as convenções, não é? E ia para a luta, lutava ao lado dos seus homens, vestida como um homem, não é? E nem de propósito, a sua história também anda à volta de uma mulher, de Ludovina. Viu muitas vezes o rosto da Ludovina enquanto escrevia? Ludovica, peço desculpa. Sim, Ludovica. Sim, não, eu vejo. Eu acabo a gente acaba por conviver com os personagens. Não? Acho que enquanto escrevemos, temos de acreditar neles. Não é? Temos de conviver com eles e acreditar neles, senão a coisa não resulta. Acho que os livros só resultam quando nós nos esquecemos de que aquela realidade é uma outra realidade, não é? Quando entramos dentro dela. O José Eduardo Agalusa, no Vendedor de Passados, abordou a memória. Sim. Agora aqui vamos falar sobre o esquecimento. Os passados marcam? Está tudo ligado, não é? E tudo isto, memória, esquecimento, está ligado à identidade, a construções de identidades. O Vendedor de Passados é um livro sobre construções de identidades. Construções e reconstruções, reconversões e por aí vai. E este livro também, no fundo, lida com isto. No fundo, são duas histórias que correm paralelas, de duas pessoas que chegam a Angola, vendo em Angola o inimigo, não é? E que acabam por se afeiçoar ao país e por se entranhar naquele país e por se criar raízes nele, não é? Portanto, por descobrirem que o outro são eles próprios, não é? São duas pessoas que encontram a salvação, que de alguma forma encontram a salvação, a partir do momento em que se reconhecem no outro e se integram nesse outro. Mia Couto, como é que o José Eduardo Agalusa é lido em Moçambique? Eu acho que ele é lido, sim, como todos os outros autores, não diria só da Angola, mas do mundo, são lidos nas cidades, são lidos particularmente em Maputo. Ele é bastante conhecido nesses meios que leem, que têm leitura, e penso que ele tomou prova disso, quer dizer, ele experimentou essa sensação quando esteve em Maputo. As pessoas conhecem-no e têm gosto da sua escrita, quer dizer, há uma irreverência no Zé que parece que as pessoas querem dizer o que ele diz, e por isso há ali uma colagem, assim, no sentido literário, no sentido também daquilo que é a intervenção dos livros dele. Esta irreverência é um espírito de inconformismo? Não sei, eu acho que já disse isto, eu acho que escrevo também por indignação, porque certas coisas que me provocam indignação. Se perdesse essa capacidade de me indignar com certas coisas, provavelmente deixaria de escrever. Acho que uma das coisas que me movimenta enquanto escritor é isso, desde sempre, desde o primeiro livro. Eu acho que a literatura também é isso, é combater essas coisas que nos revoltam. O Mia também faz da indignação uma força motriz? Sem dúvida, quer dizer, e sobretudo aquilo que eu sei que não está só fora de mim, quer dizer, há coisas que ao longo da escrita a gente apercebe-se que isso que nós acreditamos que são só os outros, também somos nós, quer dizer, há coisas que nos indignamos interiormente, quer dizer, para connosco próprios. Não é? José Eduardo Agalusa, devolve a pergunta que fiz há pouco ao Mia Couto. Como é que Mia Couto é lido em Angola? Bem, mas o Mia tem uma outra dimensão. O Mia é um herói africano hoje, não é? Quer dizer, o Mia, um dos livros do Mia foi considerado entre os melhores livros de sempre da literatura africana, e eu acho justíssimo. E o Mia tem essa dimensão que ultrapassa o seu país, não é? É uma pessoa na qual eu acho que africanos de todo o continente, não apenas angolanos, se reconhecem também. O Mia, curiosamente, é muito lido, não apenas os livros, mas as crónicas. As crónicas são extremamente lidas em Angola
e dão origem a polémicas e a debates, etc. Inclusive as crónicas apócrifas, porque há uma crónica a correr até hoje que não foste tu que escreveste. Não, uma coisa e as pessoas eu acho que vou passar o resto da minha vida a dizer que aquilo não é meu, mas... Já não consegues desmentir, porque as pessoas vão achar que és mentiroso. Um texto sobre a geração sim, acho que já quase toda a gente leu e finalmente tem a oportunidade de descobrir que não é seu, então. Não é meu. Aproveito o momento para dizer que não é meu. É a crónica mais lida do mundo. Não é meu. Eu já te acertei com a própria autora desse texto, que temos que juntar forças para... tem uma autora? Tem uma autora, sim. A senhora, sim, e falei com ela e estamos juntos nesta luta. Combate. Neste combate. Ao menos é um nome semelhante, Maria Couto, qualquer coisa que justifique. Não é uma outra senhora. Há pouco ouvimos o Eduardo Agualusa dizer que o MIA ganhou uma dimensão que extravada ao seu país. Eu atrevia-me a dizer que extravasou a África. E uma das provas disso é que recentemente acaba de ganhar o prémio Eduardo Lourenço, que tem uma vocação muito ibérica. O que é que significou para si essa distinção? Pois, isso foi uma coisa estranhíssima para mim. Eu quando me abordaram como uma hipótese de uma candidatura, eu até, digamos, distanciei-me e disse, não, eu não estou nessa luta. Mesmo a outra luta, portanto, era o iberismo e um bocadinho aquela ideia da lusofonia que tanto eu como o Zé Eduardo não temos uma simpatia absoluta por isso. Quer dizer, interrogamos, questionamos, é um conceito que tem que ser recriado, provavelmente, e recriado, sobretudo, a partir dos próprios africanos, que não podem ser objeto, mas têm que ser produtores dessa ideia, não é? Se é que essa ideia tem que ser essa, não é? Portanto, a gente pode pensar que é uma outra qualquer. Bom, mas então eu distanciei, mas acabou por acontecer que o prémio foi atribuído e eu mais pelo facto de estar ligado ao nome que tem o Eduardo Lourenço, que é alguém que eu tenho uma profunda admiração. Eu posso confessar que eu vou buscar à escrita do Eduardo Lourenço, ao pensamento dele, muito daquilo que é a minha inspiração para a ficção. Eu acho que ele é um indisciplinador no sentido positivo, alguém que questiona as modalidades convencionais do pensamento e isso é fundamental para mim. Portanto, foi por causa disso que eu aceitei e aceitei com grande orgulho. E já tinha ganho o Prémio União Latina também, não é? Sim, que é um prémio também para... José Eduardo Agualusa, que também, diga-se em boa verdade, também tem sido amplamente premiado. Os prémios depois significam o quê? São distinções curriculares ou são novas metas de exigência? Eu não penso nisso, mas há prémios que implicam, de facto, ou seja, que favorecem a carreira de um escritor. Esse prémio que eu ganhei em Inglaterra, aconteceu isso claramente, quer dizer, foi um prémio que ajudou a vender aquele livro e os outros em Inglaterra e ajudou muito nas traduções. Eu acho que não por acaso esse livro que ganhou o prémio, O Vendedor de Passados, está traduzido para mais de 20 línguas, 22, 23. E eu acho que sem o prémio não estaria, não é? Então, há prémios que têm uma repercussão direta na carreira do escritor. Outros não têm nenhuma. Mas também não escrevo a pensar nisso, sinceramente. Claro. Acho que escrevo pelo prazer de escrever. Os prémios são ótimos, toda a gente gosta de ganhar prémios. Mas o principal é o prazer da escrita, não há outras razões, porque acredito que a escrita pode ainda transformar o mundo, por pouco que seja, etc. O prazer da escrita que depois dá lugar a obras como a Teoria Geral do Esquecimento, que acaba de chegar às ruas da nossa cidade. Veja e ouça como. Fantasma morreu durante o sono. Nas últimas semanas comia pouco. Verdade seja dita, nunca comera muito. Não havia muito para comer. E talvez isso explique o facto de ter vivido tantos anos. Experiências em laboratórios demonstraram que a expectativa de vida de ratinhos, sujeitos a uma baixa dieta calórica, aumenta muito. Ludo acordou e o cão estava morto. A mulher sentou-se no colchão, frente à janela aberta. Abraçou os joelhos magros, ergueu os olhos para o céu, onde pouco a pouco se iam desenhando leves nuvens cor-de-rosa. Galinhas que acarajavam no terraço. Um choro de criança subia do andar inferior. Ludo sentiu o peito esvaziar-se. Alguma coisa, uma substância escura, escapava dentro dela. Como água de um recipiente estalado. E deslizava depois pelo cimento frio. Perdera o único ser no mundo que a amava. O único que ela amava. E não tinha lágrimas para chorar. Mia, antes de termos visto esta reação popular à Teoria Geral do Esquecimento, estávamos a falar com o José Eduardo Agualusa sobre a importância dos prémios e, lateralmente, surgiu a questão dos prémios abrirem a porta a traduções e das vossas obras estarem traduzidas em numerosos idiomas. E, no seu caso particular, eu interrogo-me quantos diálogos é que terá por livro com os seus tradutores?
Dá quase uma mais, boa pergunta. dá mais trabalho que fazer o livro, quase. Bom, e há casos em que é mais grave, em que nem sequer há diálogo. Há casos em que o tradutor parte do pressuposto que sabe e que conhece, e isso ainda mais deixa mais preocupado do que aqueles casos em que há realmente diálogos. Há coisas que são do português em geral, quer dizer... Vamos só acrescentar, só dizer isto, que neste livro já isso não acontecerá, porque este livro realmente é muito mais limpo, já não tem estas tal pirotecnia verbal. Eu quis redescobrir um outro prazer, quer dizer, aquilo... Eu tenho que ser verdadeiro comigo próprio. Aquilo era uma coisa que me dava muito gozo fazer, mas a certa altura apetece-me surpreender-me a mim próprio e ter uma relação com a escrita que pode ser alguma coisa que eu não sei o que é. Não, é isso que eu quero. Eu acho, inclusive, que este livro... o livro é realmente muito bom, deixe-me só dizer. Eu acho mesmo que é o melhor livro do Mia e é o livro que se lê mais rapidamente, ou seja, com mais vontade de ler. Não é? Porque a história é muito, muito boa. E porque depois também eu acho que de vez em quando essas brincadeiras que o Mia fazia nos outros livros, que neste acontecem muito aqui e acolá, mas têm muito mais brilho. De repente aquilo ilumina. Então eu acho que a poesia que estava nos outros livros continua neste livro. Continua. Só que o livro, a narrativa está mais exposta. Portanto, a pessoa é mais facilmente cativada pela narrativa. E também eu acho que há uma certa adolescência neste processo, quer dizer, o querer fazer bonito, quer dizer, o querer fazer tudo num só livro. Eu não estou, digamos assim, agora a examinar isso com um espírito de flagelação, mas houve este percurso, quer dizer, há um caminho que eu fui adotando e... Sente que era inevitável? Eu pensei muito sobre isto porque ou eu ficava capturado, quer dizer, e ficava naquela moldura, portanto, eu morria, vamos dizer assim, não me apetecia mais escrever. Ou eu saltava para fora disso para outras coisas que eu queria experimentar e fazer, mas tinha outro risco, que era esse chamado público, que é uma coisa também que eu não gosto muito de pensar que tenho, sentir um bocado traído, quer dizer, a certa altura há uma expectativa do que é que se vai encontrar num certo autor. E eu tive que seguir este caminho, que é assim, que é verdade comigo mesmo, quer dizer, que é aquilo que eu gosto de fazer. E é um percurso onde esse seu estilo aparece de uma forma diferente, mas há uma fidelidade, enfim, no sentido do que será o tal público poderá entender, porque existem imensas referências à sabedoria popular que se mantêm na sua obra. Mas não é só isso, eu acho que há ali o que é constante, e aqui concordo com o Zé, é que há um trabalho poético que estava presente antes, que digamos que se exprimia dessa outra maneira, mas continua presente. Portanto, há alguma coisa que é uma certa produção poética que eu faço por via da prosa, que está presente da igual maneira nos dois livros, não é? ou nos dois momentos. Não é? O que me parece também importante dizer isto é o que o Mia fez, corre um risco realmente, e é de uma grande coragem, e nem todos os escritores conseguem fazer, porque construir um estilo é muito difícil. O Mia conseguiu desde o início construir um estilo e um universo tão próprio, um estilo tão próprio, que influenciou escritores em toda a parte. E em Angola, inclusive, criou escritores também. E romper com isso é um ato de coragem muito grande, não é? E ainda por cima, no caso, eu acho que ele consegue romper com isso com sucesso, ou seja, ele está a apresentar um outro Mia. Por isso eu digo, este livro não é mais um livro do Mia Couto, é um novo livro do Mia Couto, é um livro que traz uma novidade, que nos apresenta uma novidade. Mas acho que as pessoas que realmente gostam do Mia também não se vão desiludir. Acho que o Mia pode conseguir outros leitores sem desiludir aqueles leitores que ele já tinha. O Sr. Eduardo Agalusa sente que está a ganhar balanço para essa ruptura de estilo, também no seu caso? Eu não tinha essa coisa que o Mia fez, que era exatamente, quer dizer, que era um estilo tão elaborado e tão não é, não, então não, mas eu sinto a mesma coisa. Eu também sinto que a cada livro que escrevo quero fazer coisas diferentes, não é? Quero experimentar coisas diferentes, que não só a nível de estilo, mas a nível de temas, etc. Não é? Não consigo. Acho que há coisas que são comuns aos livros, há obsessões. Nós temos que ser fiéis às nossas obsessões, que são essas que nos levam a escrever. O resto, eu penso que temos que ter essa coragem de procurar novos caminhos, sempre, não é? Porque isso é que torna divertido. A procura é que é divertida. O resto a gente já sabe que consegue fazer. Eu acho sempre que o bom livro é aquele que de início achamos que não conseguimos fazer. Não é?
que é assim, bom, não vou conseguir. E aí a gente vai e aquela luta é que dá prazer. Sua-se muito nessa luta. Sua-se muito, evidentemente. Como o outro dizia, é bom que a inspiração tenha em conta trabalhar. Não é? Escrever é trabalhar, não há volta a dar. É trabalhar, exige muito trabalho. Mas para mim é uma coisa que dá muito prazer também. Miyakoto, esta fidelidade ao estilo de que o José Eduardo Agalusa falou, no seu caso, acho que estará um pouco ligada a uma frase que uma vez li, quando disse que a poesia seria sempre a sua forma de narrar uma história. Eu não sei fazer de outra maneira, quer dizer, esse é o limite, quer dizer, a certa altura, nós, como diz o Zé, nós queremos fazer o que não sabemos, mas não sabemos abandonar esse outro saber, que é uma coisa que nós temos e não sabemos exatamente como é que ela surgiu. Quer dizer, é qualquer coisa que escapa da técnica, de mecanismos de controle. Há ali qualquer coisa que é maior do que nós podemos querer. Mas essa marca da poesia está... Eu comecei assim, quer dizer, e de vez em quando eu começo um livro, um romance, surge-me um livro novo de poesia, que pode ser ou não publicado, mas quer dizer, é como se a poesia fosse o primeiro momento, quer dizer, há ali a primeira luz é essa, e é essa luz que me ilumina depois a história. Falamos então de algo que estava prometido, ou que pairava aqui desde o início do programa. Trocam correspondência? Sim, a gente conversa bastante. À boa maneira dos escritores da era pré-digital. Não, com cartas não, com papel seria não. Impublicável. Não, mas seria, nós trocamos aquilo que agora é da modernidade, e-mails e mensagens, mas falamos muito por telefone, sim. Falamos, e há uma cumplicidade que eu acho muito gratificante, porque há coisas que são muito comuns, quer dizer, a nossa condição de produto da história, de uma certa história, de um lado e do outro do mundo. O facto de vivemos num mesmo momento histórico, as opções grandes que se nos colocaram, enfim, aquilo que é passado e sobretudo aquilo que é o nosso passado, nós sabemos que o inventamos, não é completamente verdadeiro. Não, claro, a gente vai inventando mundos. Para mim, eu sinto cada vez mais necessidade, enquanto escrevo, ter alguém com quem conversar. E acho muito importante. É uma pena estarmos tão longe, porque se eu estivesse em Moçambique, em Maputo, com certeza, eu acho que a gente acabaria por fazer isso. Já nos teríamos zangado, já não poderia ver à minha frente. Mas eu sinto essa necessidade de ter alguém que leia o livro enquanto eu escrevo e que me diga, olha, este não é um bom caminho, aquele personagem não presta, muda de narrador. Alguém que me ajude a escrever enquanto o livro avança. Sinto muito isso, muito, sinto falta disso. Porque há esta tradição portuguesa que o editor não interfere na escrita do autor, e isso é uma coisa que eu concordo com o Zé. Faz falta isso, porque a escrita não tem esse lugar sagrado que alguém não possa colocar em causa, não é? Faz falta uma almofada entre o autor e o editor, é isso? Faz falta alguém que nos ajude a ver o livro enquanto o livro é escrito. Porque depois do livro estar pronto, evidentemente eu posso dizer, Mia, aqui é uma coisa que não está bem. Mas já é tarde demais, já é tarde, é melhor não dizer nada. Agora, enquanto o livro está a ser escrito, ainda vale a pena dizer, olha, é uma boa ideia, mas porquê é que não experimentas outro narrador? Não, e há coisas que fazemos mesmo antes da escrita ter acontecido, há ideias que nos surgem. Já fizemos peças de teatro em conjunto, portanto, esta ideia de temos que fazer mais. Escrever a várias mãos é uma coisa que me parece que é muito boa. Justamente, e nós estamos quase no final de um mar de letras especial, em que o José Eduardo Agalusa e Miyakoto participaram em conjunto e, como ouvimos agora mesmo dizer, esta parceria também já funcionou e muito bem noutras ocasiões, como duas que vamos agora visitar. A companhia Trigo Limpo Teatro Acerte encenou e facultou-nos as imagens de Chovem Amores na Rua do Matador e A Caixa Preta, dois textos teatrais que foram escritos pelos nossos dois convidados. Sabe-se que alguém disparou por causa do silêncio que vem a seguir? Um silêncio vazio, sem vida, sem morte, sem nada. Tiros e a minha neta lá fora! Morrer é como quem desagua sem mar. E num derradeiro relance, olha ao mundo
como se ainda o pudesse amar. Olha o mundo como se ainda o pudesse amar. Eu venho aqui para matar. É verdade? À vossa frente, eu vou matar. Somos como essa chuva. Ela cai para que a vida se levante. E tanto que chove. Enquanto estávamos a ver estas imagens de Eduardo Agalusa, parece que há mais coisas que podem vir a caminho. Não, mas eu estava dizendo, eu preciso de falar primeiro com a Mia. Quer dizer, houve realmente convites que surgiram em Portugal e no Brasil também, e precisamos sentar-nos e ver se é possível avançar com eles. Eu gostei muito de fazer isso com a Mia, muito, muito mesmo. A gente divertiu-se imenso e gostava de repetir, então se for possível repetir, eu quero. É a sua opinião também, Mia Couto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E cada uma destas obras tem uma história tão diferente uma da outra, o modo como fizemos a primeira. Como é que elas surgiram, cada uma delas? São completamente diferentes. Sim. Atenção, completamente diferentes. Acho que até as pessoas podem desiludir-se um pouco vendo uma e depois outra, porque estão à espera da mesma coisa e não são. São coisas diferentes. É preciso dizer uma coisa. Eu acho que nos dois casos fomos convidados, não é? Fomos convidados pelo Trigolim. Não foi uma ideia que partiu... Não é uma ideia nossa, não partiu de nós. Mas a primeira vez foi completamente à distância. Nós não tivemos nenhum momento em que pudemos sentarmos juntos, etc. E cruzávamos e-mails com uma grande emergência e era nos intervalos. Foi uma coisa que nós não sabemos como é que fizemos aquilo. Isso ficou bem, é preciso dizer também. Este lado mágico que a escrita tem, que a gente só depois de ver a peça é que percebemos sobre o que... Eu, pelo menos, foi assim. Depois de ver a peça eu disse, caramba, agora sei sobre o que é que a gente escreveu. Não sabia. Sim. Mas isso acontece com os livros também, não é? Muitas vezes. É verdade. E fomos a um debate, foi no dia da estreia, acho que em Coimbra, em que alguém dizia, eu detetei perfeitamente qual era a parte do Agalusa, qual era a parte do Mia Couto, e era exatamente o contrário. É verdade, eu próprio tenho dificuldade em saber hoje o que é que a gente fez, o que é que eu fiz, o que é que é muito divertido fazer uma coisa destas. Eu tenho vontade de fazer isto com vários outros escritores também. No vosso caso, este trabalho é possível e dá-vos tanto gozo como a manifesto, por existir afinidade artística ou é, de facto, o reforço da empatia pessoal que facilita tudo? Eu acho que tem que haver alguma empatia, porque senão não funciona. Quer dizer, não funciona com qualquer escritor, até porque você tem que ter essa humildade de aceitar que o seu texto esteja a ser retrabalhado por outra pessoa. E, portanto, tem que ter humildade e, ao mesmo tempo, tem que ter uma admiração grande pelo outro escritor, senão você não aceita isso. Não é? Nos vossos pontos de contacto surgem também, seguramente, mercê desses contributos, que conseguem dar um ao outro mesmo à distância, algo que não pode ser uma coincidência também. O José Eduardo Agalusa publica agora A Rainha dos Tapafúrdios e a ilustradora foi alguém que já trabalhou também com o Mia Couto. É verdade, sim, a Danuta. A Danuta é excepcional. Convém sempre dizer que um livro como esse, um livro ilustrado, é um livro a dois. Ou seja, este livro é meu e da Danuta, realmente. E acho que o livro, as ilustrações são geniais mesmo, sim, porque tem sempre uns pormenorzinhos, ela tem os pormenores, acrescenta coisas à história. Ela recria a história e há um diálogo, a escrita fala com a imagem. A literatura infantil, que é um género que ambos já frequentaram, aliás, José Eduardo Agalusa está de novo a frequentar com esta Rainha dos Patafúrdios, é uma forma de começarem a fidelizar novos leitores logo desde pequeninos? Não. Eu não penso assim, mas espero que seja. Não, mas eu acho que não tem esse projeto assim calculado, não? Talvez no caso dele. Já tenho uma coisa a longo prazo. Pelo menos sem dúvida que ajuda a cativar, a gente para a leitura. É mais exigente escrever uma obra infantil. Eu acho que tem uma exigência. Por um lado isso, de se estar a cativar novos leitores. Não é, não é para mim, é novos leitores. Para a leitura. Sim, a trazer pessoas para a leitura. Depois as crianças são extremamente inteligentes e são implacáveis no seu julgamento.
elas não perdoam erros, pequenos erros que nos livros para leitores mais velhos, eles não percebem alguns erros. As crianças detectam tudo, qualquer errozinho que haja, qualquer coisa, qualquer falha. Eu acho que para mim é um desafio. Eu tenho 2 filhos, uma menina ainda pequena, 7 anos, a quem eu leio as histórias. É a sua primeira crítica? É a minha primeira crítica, ela é muito crítica. Ela, o que faz muito agora, ou eu leio histórias para ela ou invento histórias, não é? E ela agora faz uma coisa que ela decide, olha, quero uma história com um esquimó, um camelo, um ladrão, e quero que seja um pouco, que meta um pouco de medo, mas não muito. E aí eu tenho que escrever, pensar a história, contar uma história com aqueles elementos. É um bom treino, é um bom exercício. O Mia, com quem é quem sai às suas histórias infantis? Sai comigo próprio. Não, porque eu não vejo escrevendo para crianças. Essa é alguma coisa. Não sei se existe dentro de mim este exercício que é escrever para crianças como se fosse uma coisa particular, uma coisa diferente. E embora eu saiba que é, mas o que eu procuro é dar vazão a uma coisa, a um lado da infância que está dentro de mim próprio. E eu acho que isso também é contigo também. Sim, a gente conta uma história para a criança que ainda somos, não é? E depois, claro que há ali uma outra criança presente, agora já tenho netos, etc., que também já começam a fazer encomendas, né? Como disse. E é interessante porque é uma coisa que me dá medo, quer dizer, porque o Zé tem razão, há ali Eu acho que o que dá medo não são as crianças, mas é o facto de nós percebemos que não deixamos de ter essa sabedoria. Não sabemos falar com crianças. Temos que digamos assim, reassumir um papel dentro de nós de que não é uma falha de linguagem, é qualquer coisa dentro da nossa alma que... Eu acho que é uma lucidez que a gente perde. Não é? Essa capacidade de ver as coisas pela primeira vez que as crianças têm, não é? E de repente as coisas são completamente óbvias e a gente já não as vê. Sim. Nós vamos perdendo, vamos cegando enquanto envelhecemos. Há ali uma cegueira seletiva, sobretudo, que olha para alguém como se não tivesse nome, não fosse já uma pessoa com história. E é uma criança, é uma entidade abstrata, não é? Por outro lado, é também nas crianças que se encontra a tal indignação no estado puro. Com certeza, sim. Sim, não, e por isso mesmo, porque as crianças olham para as coisas, estão a vê-las pela primeira vez, não é? Assim, uma coisa completamente inédita. Posso contar uma história, não sei se já contei isto em público, mas já. Eu lembro uma vez, com a minha filha passeando em Lisboa, veio uma senhora, e a minha filha é uma criança muito bonita, e ela olhou para a menina e fez uma pergunta totalmente estúpida, disse, ai, que linda, mas de que cor é que tu és? E a menina olhou para ela, era muito pequenina, tinha 3, 4 anos, e disse, eu sou uma menina, não estás a ver que eu sou uma menina? As meninas são pessoas, as pessoas têm muitas cores. Olha, o meu cabelo é castanho, os meus dentes são brancos, a minha língua é vermelha. Então é uma coisa... É uma lição. Completamente óbvio, não é? Mas é uma lição. Vocês têm paralelos na vida, falámos aqui de alguns, e um deles, que eu acho que é incontornável, é o facto de terem sido jornalistas. Há um escritor por detrás de cada jornalista? Não. Posso dizer não. Acho que não. Não, há alguns jornalistas que são escritores, isso com certeza. Ainda que nunca escrevam um romance, que nunca escrevam ficção na vida, eu acho que já há jornalistas que são... Inclusive há jornalistas que são tão ficcionistas que provavelmente não deviam ser jornalistas, não é? Perguntado de outra forma, há um escritor mais atento em quem já foi jornalista? No meu caso, o jornalismo foi uma escola, sim. Foi uma escola de saber como contar qualquer coisa para alguém que está mais presente do que pensamos. A ideia de que há alguém que vai ler isto e que portanto, é como se fosse uma presença fantasmagórica que está ali com quem nós contamos uma história, uma novidade. Foi uma Esta pergunta, escola. de facto, é tudo menos inocente e tem muito a ver com o princípio desta conversa, porque nós vivemos um tempo em que já é a realidade que desafia a ficção. Mas sempre foi. Mais do que nunca. Sempre foi. A realidade é mais atrevida do que a ficção. Eu sempre digo isto, acho que se nos contarem uma história completamente impossível, certamente foi real. Porque só a realidade consegue fabricar esses enredos tão fantásticos, não é? Só a realidade fabrica enredos fantásticos. Mas aqui há uma outra coisa que eu acho que é provavelmente mais grave, que é agora a fabricação de uma única realidade. Quer dizer, a ideia de que há uma única realidade, que é essa que nos é devolvida pela
pela televisão. É mais o jornalismo televisivo que fabrica isso, mas o outro também, não é? Então acho que o que mudou é que, não sei, há 20, 30 anos atrás havia realidades provavelmente mais plurais e eram todas elas aceitáveis. Agora, sei lá, se eu falo sobre o Afeganistão, toda a gente sabe o que é e ninguém sabe, não é? Quer dizer, as pessoas pensam que sabem porque essa ficção que foi produzida por via jornalística acabou por se confundir com uma única possível realidade. Acho que isso é o que mais acho que não consigo não concordar contigo, porque acho que ao mesmo tempo há um mundo cada vez mais plural. Quer dizer, a internet, por exemplo, é um meio muito democrático de acesso e de divulgação de ideias. E hoje tu tens, por exemplo, um fenómeno novo, que é, a imprensa está pior, realmente, a imprensa escrita, mas tens uma multiplicidade de olhares na internet, através de blogs, de jornais na internet, etc. Eu estava mais... E de olhares, por exemplo, sobre o Afeganistão. Vamos dizer, há um olhar sobre o Afeganistão. Não, acho que há muitos olhares sobre o Afeganistão. Uma coisa é o olhar da CNN, outra coisa é o olhar da Al Jazeera, outra coisa é o olhar de um blog feito por não sei quem dentro do Afeganistão. Eu acho que querendo, temos acesso a vários pontos de vista hoje. Isso sim, mas o problema é que, sim, em termos de grande público, nem sequer há esse querer, porque as pessoas acreditam que essa é a versão única. Portanto, há aqui uma espécie de um exercício de crença que me parece terrível, não é? Isso funciona eu concordo contigo, agora há mais possibilidades, digamos, suportes técnicos para que as pessoas procurem até para se expressarem, para passarem a sua palavra. Sim. Nesse sentido, a internet realmente eu acho um meio muito democrático, porque democratizou as vozes. Quer dizer, um moçambicano em Moçambique, em Maputo, vamos dizer, o Azagaia, por exemplo, eu nunca teria conhecido se não fosse a internet. Sim, é verdade. Há ali outros canais. A ciência está em fazer a triagem depois, não é? A ciência está em fazer a triagem. Talvez haja informação a mais e a gente nem sempre consiga assimilar essa informação toda. Mas eu não acho que haver informação seja uma coisa negativa. Pelo contrário, acho que é bom que haja informação. Depois, outros mecanismos que se têm criado. O que é que se vai seguir nas vossas carreiras literárias? Deve ser uma pergunta um pouco ingrata para quem acaba de publicar, como quem diz o que é que vem a seguir, mas a curiosidade será legítima. Eu vou escrever uma biografia do Miyakoto. E ele ainda não sabe. Ele é que sugeriu. Não, mas eu acho, eu pelo menos chego completamente exausto, quer dizer, eu acabo isto, acaba o mundo. Acaba essa história, acaba o mundo. Mas provavelmente isso que o Zé ainda me vai dizer, depois desta entrevista, o que é esse convite para fazermos uma coisa completamente fora desse contexto do romance, um texto dramático a 2, ou a 3, ou a 4. Isso pode ser que seja uma coisa que me apeteça fazer já. Para mim o que é importante, eu tenho já vários projetos. Entre eles esse com o Mia, que espero que o Mia aceite. Mas tenho vários, porque ao contrário do Mia, eu só escrevo, não é? O Mia trabalha como biólogo e tem imenso trabalho. Conheço o trabalho dele em Moçambique. Um homem sério, não é? Sou um homem sério. Eu ainda sou um homem sério. Tem cadernos. E, portanto, para mim é importante ter realmente projetos, quando acaba um livro, ter outros projetos, porque senão acho que caio numa depressão pós-parto, assim, numa tristeza de repente não ter chão, não é? Não ter. Então eu tenho vários, estou a escrever outras coisas. Não são... Ainda tenho ideias para romance, não são romances, são outras coisas, mas são coisas divertidas também. Esta sensação de que falou de que acaba o livro, acaba o mundo, é um pouco o corolário daquilo que o José Eduardo Aguiluz há bocado dizia, de que quando se aborda uma nova obra, esta vai ser impossível de fazer. É assim, eu até, não é só a ideia de que acabou o mundo, é que este é o meu último livro. Eu saio sempre com esta ideia de que eu acabei como escritor, não vou escrever mais nada. Isso não é assustador? É muito assustador, quer dizer, por mais mas que... Ele tem outro modo de vida. Para mim seria extremamente assustador, porque implicava que iria morrer à fome. Mas... pedir emprego, nem meu puto ou minha coisa. Não, o que é assustador é realmente depois não poder ter outros exercícios em que nos recriamos e inventamos, sei lá, podia fazer um boys band, como se chama, um grupo musical ou qualquer coisa assim. Não com o Zé, porque ele não é possível. É impossível fazer com ele, mas não sei, mas qualquer outra coisa em que se posso fazer exercer, as letras. Ele faz as letras, mas possa exercer esta uma coisa que é quase viciante, que é esta coisa de vivermos inventando-nos e inventando aquilo que está à nossa volta. Eu, antes de me despedir, aproveitando a vossa presença aqui, meto autenticamente escritos à moda antiga, solicitando que, assim que tenham novidades
do que venha a ser essa vossa nova parceria, que nos batam à porta, porque teremos todo o prazer mais uma vez em acolhê-los. Foi um gosto, mais uma vez, conversar convosco. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Chegamos assim ao fim de um programa que seguramente não esqueceremos. Enquanto aguarda pelo próximo Hora de Letras, anote o nosso endereço de e-mail. É aí que aguardamos o que tenha para nos dizer. As suas sugestões, os seus comentários, as suas ideias serão bem recebidas. Vemo-nos brevemente em mais um Hora de Letras. Até lá.